Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria real recepcioná-los hoje, dia 10 de setembro. Nós estamos dando início a mais uma palestra, assim, muito especial aqui na nossa Semana de Gestão. E nós contamos, né, pelo segundo dia consecutivo com a presença do professor Marcos Gomes Ferreira, professor querido da casa. Nesse semestre, inclusive, ingressou com disciplinas, né, na área de administração. Eu vou apresentá-lo, né, daqui a pouquinho, mas antes disso, eu preciso orientá-los, né, a respeito das horas PAC e a respeito do comportamento, né, durante toda a palestra. Primeiro, sobre isso, eu peço, por favor, para que todos mantenham o áudio e o vídeo desconectados durante a palestra. Isso é importante para a gente garantir a qualidade na transmissão para vocês, né? E hoje nós estamos contando com o apoio do Augusto. O Augusto trabalha comigo no núcleo de gestão da Unicarioca e ele vai estar interagindo aqui com vocês através do chat. Então, ó, o chat é esse balãozinho aí que parece, né? Que aqueles quadrinhos, as falas das revistas em quadrinhos, clica nesse botãozinho para a gente conversar. Tragam dúvidas, questionamentos, comentários sobre a palestra. O professor Marcos, ele gosta de, inclusive, de já responder nas dúvidas ao longo da palestra. Então, assim, pensou em um questionamento, pode digitar já no chat que a gente vai estar monitorando, tá bom? E o Augusto, daqui a pouquinho, ele vai começar a lançar para vocês o link do formulário que vocês precisam preencher, assim, no ato, tá? O formulário para concessão de 5 horas PAC em relação à palestra. Esse formulário deve ser preenchido durante essa 1 hora, ou seja, até no máximo as 20 horas, que será o término dessa palestra, tá bem? Então, eu vou apresentar para vocês hoje, né, o professor Marcos Gomes Ferreira. Imagino que vocês já devam ter encontrado o professor Marcos nos corredores da Unicarioca. E ele veio aqui hoje para debater com a gente, né, esse tema, que é como a tecnologia pode auxiliar o processo de inovação e empreendedorismo. O professor Marcos, ele é engenheiro, né, grande formação na área de engenharia. Deixa eu só ver que eu acho que tem alguém com áudio ligado. Eu peço, por favor, para colocar no mudo, tá? Vou apresentar aqui o currículo do nosso querido professor Marcos. Ele hoje é doutorando na área de educação, é mestre em sistemas e computação pelo IME, é engenheiro e tem outras especializações na área de telecomunicação, governança de TI, né, tecnologia da informação, engenharia de manutenção e também educação à distância. Ele é professor da casa já há alguns anos, né, professor de graduação. Ele é gestor na área de inovação, tem uma grande experiência de mercado, já trabalhou com direção e coordenação de graduação, de pós-graduação e também coordenador na área de inovação aqui na Unicarioca. Tem muita experiência em gestão de projetos, tanto na modalidade presencial quanto EAD e o ensino híbrido, né? E também já atuou como consultor e gestor de projetos na área de tecnologia da informação e comunicação, no mercado corporativo, inclusive de médias e grandes empresas. E também já foi presidente da Associação Brasileira das Empresas de TI. Olha que convidado especial. Pessoal, antes de passar a palavra para o nosso querido professor Marcos Ferreira, eu já identifiquei aqui, ó, que ingressaram para dar um oi para vocês, os outros, né, que nós somos um trio, na verdade, né, de coordenadores na área. Eu sou a professora Ana Cristina Lotti, vou passar a palavra para o professor Ricardo Ferreira, que é o coordenador geral, e depois o professor Ayala Braga, que é o coordenador adjunto. Nós dois somos coordenadores adjuntos, eu atendo os alunos da unidade MEIA, porque somos muitos, né, então precisa ter essa equipe de peso. Uma equipe de peso, mas em plena sintonia. E o Ayala é coordenador adjunto, atende os alunos da unidade Rio Comprido. Tá bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora eu passo a palavra para eles. Boa noite a todos. Quero dizer que é um grande prazer ter vocês aí na nossa Semana de Gestão. Nós estamos aí já em vias de encerramento, só faltam mais 2 palestras.
mas foi um movimento muito bacana, a gente conseguir aí a participação de vocês nesse evento. Ao professor Marcos, eu mais uma vez venho agradecer a participação na Semana de Gestão, pelo seu conhecimento, por toda a contribuição que ele vai estar trabalhando com vocês. E aproveita porque é um profissional ímpar, é um profissional que faz a diferença, ele tem uma larga experiência de mercado, além de ser um ser humano muito especial, uma pessoa muito especial. O meu amigo, também posso dizer assim, e o mais importante de tudo é um profissional que vai trazer uma contribuição muito grande para a formação de cada um de vocês. Quero dizer que nós estamos muito felizes com a presença da casa cheia, nós estamos aí passando de 50 alunos, quase 70 alunos, tá? Então, quer dizer, nós vamos ter aí um compartilhamento de conhecimento muito bacana. Tá? Seja bem-vindo, professor Marcos, mais uma vez, estamos juntos aí e, mais uma vez, é muito importante a participação do senhor nesse evento aí. Um grande abraço. Vou passar obrigado, Ricardo. Obrigado pelas palavras. E o Ayala, então, oi. Fala, nossa relação na Unicarioca foi muito interessante. Você nos acolheu, recebeu o trio, passava as orientações. Foi quase um mês, né, ali de um contato muito próximo, muito interessante. Toda vez que a gente conversa, né, eu falo, Marquinhos, obrigado pela recepção, por tudo que você nos passou, né, o que nós tivemos. O Marcos ficou um tempo interino, e aí nós entramos. É um prazer estar com você. Você dividiu o seu conhecimento com os alunos. Toda a sua história, toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento. É isso aí. Não, falar mais é chover no molhado. Você é uma pessoa ímpar, uma pessoa especial e um baita profissional. Muito obrigado a todos. Agradeço as palavras. E aí, ontem a gente teve uma primeira, né, apresentação, e hoje a gente eu vou até para algumas pessoas que talvez tiveram ontem, se por um acaso vieram hoje, eu vou tentar fazer alguma variação nos exemplos para a gente poder enriquecer, mas a princípio a solicitação foi isso, a gente ajudar vocês a pensarem um pouco a respeito dessa questão da tecnologia e educação, tecnologia e gestão. Esse aqui é o grande lance. Eu estou, a partir desse semestre, como o Ricardo, o Ayala e a Ana comentaram, eu estou assumindo algumas cadeiras, né, na área de gestão. Está sendo muito interessante. Estou trabalhando disciplinas como pesquisa operacional, gestão de processos, né, de gestão de produção, muito bacana. E eu estou gostando muito. Eu gostaria, então, de começar a nossa palestra. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu preparei, mas assim, como a Ana comentou, eu não faço questão de receber perguntas só no final, não. Eu gosto quando vocês vão interagindo, que vocês vão perguntando, porque isso me dá subsídio. Isso aqui eu gostaria que a gente tratasse assim como um bate-papo nessa área de tecnologia. Cada um tem um pitaco para dar, cada um tem uma contribuição, e esse é o meu objetivo. Conforme vocês forem falando, eu gostaria de estar interagindo com vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para motivar a gente nessa conversa, nesse bate-papo. A Ana me comentou que essa palestra tem que terminar exatamente às 8 horas, porque vai começar uma depois, eu não vou querer atrapalhar vocês, então, em alguns momentos, a gente vai dar uma acelerada, uma avançada, mas nosso objetivo é falar sobre isso. Como a tecnologia pode auxiliar no processo de inovação e empreendedorismo. Na verdade, eu queria até estender esse título, né, de como a tecnologia pode auxiliar no processo de gestão das empresas, né? Porque essa questão de inovação e empreendedorismo, né, de inovação, tem que estar já na veia das empresas, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Retomando de novo, quem quiser interromper, pode interromper a hora que quiser. Bem, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando qual seria a motivação para a palestra, né? Para mim e para vocês, né?
Qual seria essa motivação? E eu lembrei, veio da minha cabeça, essa questão que eu botei aqui que aconteceu na vida real, mas pode ser que pode ser até na história, né? Uma paródia, alguma coisa nesse sentido, né? Aconteceu que dois homens, dois executivos caíram numa selva, né? E ali, sem muito para onde ir, né? Eles observaram assim um pouco ao longe, né? Um leão vindo na direção deles. O primeiro comentou com o segundo, falou assim: vamos correr. O segundo parou um pouco, abriu uma mochila, tirou um par de tênis de dentro da mochila e começou a calçar o tênis. E aí o primeiro perguntou para quem estava calçando o tênis, falou assim: poxa, você acha que você calçando o tênis você vai correr mais do que o leão? E ele disse: não, meu objetivo não é correr mais do que o leão, meu objetivo é correr mais do que você. Isso me deu a motivação de trazer, de colocar isso aqui para vocês, porque isso é um pouco o que eu entendo que deve acontecer com as empresas hoje em dia. A gente tem que fazer um trabalho sério na direção de se diferenciar, na direção de ir a um encontro onde as pessoas ainda não estão, ou correr mais rápido do que os outros, né? E eu acho que a tecnologia pode ser um caminho. A gente vai discutir um pouco sobre isso ao longo desse nosso bate-papo aqui. Mas lembrem do tênis e do leão, tá? É muito importante. E aí eu trago para vocês o seguinte, né? O que diferencia realmente as empresas nessa questão da gestão, né? Eu entendo que as empresas, né, elas podem ser diferentes quando elas conseguem perceber nelas próprias o que elas fazem, o que ninguém faz, o que é diferente nela que as outras empresas não faz, né? O que representa realmente esse diferencial significativo quando esses mercados são altamente competitivos. E aí a gente fica assim com a pulga atrás da orelha, né? O que a gente pode fazer para ser diferente, melhor, né? Ou ser melhor, diferente e ainda, poxa, realmente se destacar. Bem, eu trago para vocês aqui algumas reflexões e que eu entendo que ser competitivo significa realmente ter condição de se diferenciar para concorrer com as outras empresas que produzem um determinado produto ou serviço, alguma solução que ela coloca no mercado, mas realmente ela tem que ter alguma situação, alguma proposição dela, em termos de estratégia, de como se diferenciar. Nesses mercados competitivos, com condições que mudam a cada instante, né, que a gente percebe, como que, ainda mais agora, nesse momento da pandemia, né, como é que, em função do desempenho de cada empresa, de suas estratégias, né, com tanta mudança acontecendo o tempo todo, eu entendo, né, e é essa defesa, essa sustentação que eu quero colocar aqui para vocês, que a inovação tecnológica, né, pode realmente ajudar. E a gente tem que estar atento que essa inovação muda muito rapidamente. As coisas estão mudando muito rapidamente, né? Todo mundo, quase ninguém fala, ou já tinha ouvido falar no Zoom, no Teams, hoje em dia a gente está fazendo isso direto, né? Mas aí eu trago para vocês esse questionamento. Que competências essenciais representam realmente essas vantagens competitivas que as empresas podem ou precisam ter? Eu trouxe para vocês aqui, né, alguma coisa da área de gestão que mostra que competências essenciais de gestão estão aqui mais ou menos nessa direção. Liderança de pessoas, capacidade de decisão, foco no cliente. Eu não tenho dúvida que isso tudo é importante. E pois vocês já estão estudando um pouco sobre tudo isso aí ao longo dessas disciplinas que vocês já estão estudando na Unicarioca. Mas orientação a processos, orientar as empresas com foco em resultados, atuação estratégica, pensar realmente como é que eu posso fazer a minha empresa se diferenciar, trabalho em equipe, eu não tenho dúvida que isso tudo precisa. Aprendizagem e conhecimento
compartilhamento de conhecimento, né? Isso tudo tem que estar no cardápio de uma empresa que quer realmente estar no mercado ou seguir no mercado, né? Porém, né, eu tenho duas coisas que eu gostaria de que a gente botasse um foco em cima delas. A parte de iniciativa, criatividade e inovação, que leva ao empreendedorismo. Quando a gente bota foco nessas coisas, né, e bota na direção de executá-las, isso é empreender, né? E aí eu quero limitar a nossa conversa, né? Eu sei que todas essas outras competências são importantes, mas eu quero limitar a nossa conversa nessas duas questões aqui: iniciativa, criatividade e inovação, tá bom? Então, atrás disso que a gente está. A grande questão que se coloca é como é que eu posso diferenciar uma empresa em termos de gestão para excelência? Eu tenho que fazer mais, como fazer mais coisas, ou seja, como que eu aumento minha produção. Essa é uma das proposições, uma das possibilidades. Eu posso, além de fazer mais, eu posso buscar como fazer melhor, né? É uma outra possibilidade, é uma outra alternativa. E por terceiro, eu posso pensar também como é que eu posso, então, fazer diferente, né? Então, mais, melhor ou diferente são as três proposições que a gente pode ou deve, né, colocar no cardápio de uma empresa que quer se diferenciar para ter uma gestão por excelência. Essas são as três questões que a gente coloca aqui de início na nossa mesa para conversar, tá? Vamos seguir, pessoal. E a ideia é pensar o seguinte: afinal, se eu quero levar uma empresa, né, para ter um diferencial competitivo, se eu quero realmente colocar ela para ter uma gestão no rumo da excelência, né, o que a gente precisa fazer? O que essa empresa precisa ter, né? O que a empresa deve e sabe fazer melhor do que as outras é o que ela deve se dedicar, né? Concentrar naquilo que faz bem, né? Eu entendo, e aí eu posso fazer um parêntese aqui e colocar para vocês que, em termos de gestão empresarial, né, em termos de gestão de recursos humanos, existem dois caminhos, né? É uma encruzilhada que, no meu entender, elas não se encontram, mas elas realmente definem a maneira como a corporação vê os seus funcionários ou como ela quer treinar os seus funcionários. Eu percebo o seguinte, que o primeiro caminho, a primeira proposta é o seguinte: deixa eu ver aqui na minha equipe quem tem alguma deficiência. Se eu percebo que alguém na equipe tem alguma deficiência, eu quero treinar para acabar com essa deficiência. Essa é a primeira escolha que uma empresa pode fazer, e eu posso dizer para vocês que é a escolha mais tradicional que já teve, ou que as empresas sempre tomaram. Se eu não sei Excel, eu vou treinar esse funcionário em Excel. Se os meus funcionários não sabem finanças, eu vou treinar eles em finanças. Se o meu funcionário não sabe uma determinada coisa, eu vou treinar ele naquela coisa. Essa é uma vertente que as empresas optam, né, em fazer a gestão de recursos humanos das suas equipes. A outra é justamente uma proposição que está completamente oposta dessa. Ao invés de eu perceber na minha empresa o que os meus funcionários não fazem bem, eu vou buscar saber o que eles fazem bem. E aí, em cima do que eles fazem bem, eu vou treinar eles melhor. Eu vou tentar dar dois exemplos para vocês, para tentar cobrir todo mundo, né? Um primeiro exemplo, eu poderia dizer para vocês, é a gente pegar lá um atacante, o Gabigol ou o Fred, né? E que eles fazem muito bem gol, e o treinador diz para ele o seguinte: olha, você está marcando muito mal, né? Volta um pouco para marcar, deixa eu treinar você aqui para você marcar melhor aqui no meio de campo. E o que ele faz melhor, que é fazer gol, eu estou deixando para lá. Ele já faz gol bem, porém, nessa segunda proposição que as empresas têm,
eles já pensam o seguinte: já que o Gabigol, o Fred, pô, já faz muito bem gol, deixa eu treinar eles mais ainda, para que eles possam fazer mais ainda gol. Deixa eu entender o que está precisando ainda para que ele consiga fazer mais gol. Eu tenho que arranjar um jeito da minha equipe se autogerenciar, né, para que a gente cubra essa deficiência. Mas assim, eu quero treinar ele na direção de que ele faça mais gols e não necessariamente que ele volte para marcar. Ou, por exemplo, como no caso da minha mãe. Minha mãe sempre teve uma maneira de ser na cozinha muito interessante. Ela pega, bota as coisas no liquidificador, né, bota ali, bate e faz um bolo bacana. Mas ela nunca foi uma cozinheira assim de fazer um arroz com feijão, um bife com batata frita bacana. E aí, qual é a ideia? Que na proposição anterior, antiga, né, ou pelo menos tradicional, a gente ia ter que treinar a minha mãe para fazer, né, de repente, esse bife, esse arroz e assim por diante. Mas não, na proposição que eu sustento, que eu acho que é mais interessante, é aquilo que eu quero levar vocês a refletir um pouco, né, nessa direção, é que a gente treinaria ela para ela ser melhor ainda, em doces, em bolo. Essa é a ideia. E aí, completa aqui a nossa reflexão, pensando o seguinte: a diferenciação em gestão para excelência requer que as empresas, né, elas entendam, né, e destaquem o que elas fazem melhor do que as outras, tem que se concentrar naquilo realmente que ela faz bem, né, aprimorar essas competências na direção de fazer melhor ainda, e aí sim, terceirizar tudo aquilo que ela não faz bem nem barato. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém querendo falar alguma coisa. Não, é o Augusto aqui compartilhando o link que eu acho que vocês têm que preencher aí em algum momento. Vamos voltar aqui para a apresentação e vamos em frente. Quem quiser contribuir com alguma ideia, com alguma pergunta, está liberado. Vamos lá, vamos seguir, porque a gente tem pouco tempo, tá? E aí, nessa proposição de excelência, né, eu trago para vocês aqui dois conceitos nessa questão da administração, que é a eficiência e eficácia, né? A ideia de poder ser eficiente é realmente jogar um futebol com arte. Importa fazer embaixadinha, fazer uma jogada bonita e tal, mas assim, não necessariamente marca o gol. Eu fico com um jogo ali bem protocolar. Ou na eficácia, né? A eficácia eu posso não jogar bonito, mas o gol sai e eu acabo ganhando. Dá para entender, por exemplo, e aí trazendo um pouco para o lado da tecnologia, da inovação, né? Os japoneses inventaram, por exemplo, um robô que começou, eles filmaram grandes chefes da cozinha francesa fazendo pratos muito famosos, né, da França, né, da Itália, e aí o robô ia milimetricamente e na condição mais perfeita possível imitar esse grande mestre da cozinha para fazer aquele prato perfeito. E o robô fez exatamente tudo que esse grande chefe de cozinha fez. A quantidade de farinha, a quantidade de sal, a quantidade de azeite, tudo, o tempo de cozimento, o jeito de mexer, tudo isso foi copiado pelo robô. Isso seria eficiência. Fazer exatamente tudo o que tem que ser feito. É pegar o livro da Ana Maria Braga e seguir certinha toda a receita. Agora, isso não garante que a coisa vai ser efetivamente maravilhosa, boa, né? Porque a excelência, eu falei com vocês, a excelência é a junção da eficácia, né, e da eficiência. Olha só como é que eu botei aqui. Eficiência mais eficácia é igual a excelência. Uma produção pode ser eficiente sem a eficácia necessária. As tarefas são bem feitas, mas sem atingir as metas de produção. Porém, uma produção também pode não ser eficiente, mas pode ser eficaz, porque apresenta bons resultados, apesar das tarefas não estarem muito boas, né? Como lá no exemplo da minha mãe. Mas o bolo dela era maravilhoso e eu não esqueço.
Aonde que a gente tem que ir atrás? Tem que ir atrás exatamente disso, da excelência, eficiência e eficácia. E eu acho, né, e é isso que eu defendo para vocês, né, que... Oi? Alguém aí? Eu acho, sinceramente, que é o que eu defendo para vocês, que, né, a tecnologia pode ser realmente uma resposta para isso. Afinal, como produzir mais, melhor ou diferente, né? Eu posso propor isso. Espera um pouquinho, gente. Só um instantinho, gente. Então, voltando aqui, pessoal, desculpe aqui. Tecnologia Yasmin. É a tecnologia mesmo. Vamos em frente. Deus abençoe. Vamos lá. Então, olha lá, pessoal. Afinal, como produzir mais, melhor ou diferente? A tecnologia, eu defendo que a tecnologia pode necessariamente ser uma resposta para isso. E é essa reflexão que eu quero colocar aqui para a gente conversar. Um primeiro exemplo que eu quero colocar para vocês é quanto às inovações tecnológicas, né? Um exemplo primeiro é multi-cloud, né? Que é uma tecnologia que a gente já ouviu falar aí, que é nuvem. Como que dá para fazer um processamento na nuvem? Em determinado momento, uma tia minha perguntou assim, mas vem cá, essa nuvem é o quê? É alguma coisa que está lá em cima? É alguma coisa que está no teto, aqui no céu? Isso tem a ver com o quê? E realmente é um conceito bastante abstrato para a gente entender. E eu quero aprofundar um pouquinho aqui para vocês perceberem um pouco como que isso pode ser uma inovação muito interessante e pode ser um diferencial fantástico ou imprescindível para as empresas a partir de agora, né? A maioria das empresas estão se preparando para implementar seus serviços em nuvem, né? Como gerenciar e proteger uma infraestrutura virtual mais distribuída? Bem, só para vocês lembrarem ou para vocês entenderem, né? Há um tempo atrás, como uma empresa queria se informatizar, queria botar os seus processos em computadores, ela comprava um computador, comprava um sistema, contratava um menino que entendia mais ou menos disso e botava os seus sistemas ali. Isso dava um trabalho, dava uma confusão, porque, realmente, mudar a filosofia de uma empresa para o mundo digital é muito complicado. E aí tinha que fazer rede de computadores, os computadores precisavam se conectar, e esse computador que estava ali, que é um computador mais forte, mais parrudo, que a gente chamava ele de servidor, ele concentrava todos esses esforços, né, de tecnologia ali para essa determinada empresa. Passou um tempinho, e as tecnologias de rede melhoraram um pouco, já dava para eu me comunicar da minha empresa com, por exemplo, um data center, com um centro de processamento de dados que tivesse mais recurso, e aí eu peguei esse meu computador, esse foi um segundo momento das empresas, e botei esse meu computador num data center, num centro de processamento de dados. E aí eu acessava através de rede, ou de fibra ótica, ou de alguma conexão via rádio, conectava a esse servidor que estava lá em algum lugar, né, em algum data center, e aí eu tinha acesso às informações que estavam ali dentro, eu conseguia rodar. Hoje em dia, esse conceito é um conceito muito mais abstrato do que isso. Por isso tem essa caracterização de nuvem, de cloud,
né? Por quê? Porque o meu backup pode ser lá, porque o meu servidor pode estar lá, as minhas aplicações, os meus sistemas, os meus softwares podem estar lá. Eu posso até usar via mobile, via meu celular, né? Via meu tablet, qualquer coisa. Eu tenho multipossibilidades de acessar essa informação que está lá. E aí eu não tenho mais que me preocupar que a luz caiu, que deu algum problema, que inundou. Não, tudo está lá nesse lugar e que parte pode estar no Japão, pode estar na Indonésia, pode estar na Conchinchina, na Índia, em São Paulo ou até aqui na Barra, num data center que tem ali na Barra da Tijuca, perto do Rio Centro. Essa distribuição da tecnologia, fazendo com que, independente de onde você esteja ou como você acesse, você consegue acessar essa informação lá, né? E juntar todos esses pedacinhos e ter essa informação bacana. É assim que funciona quando você faz uma busca no Google, por exemplo. Parte da informação pode vir dos Estados Unidos, parte da informação, em questão de segundos, pode vir da China, né, do Japão, ou pode vir aqui da Barra. Os data centers, eles são integrados hoje em dia, e essa integração possibilita que, se deu problema num, eu pego do outro, não tem problema. Eles são, inclusive, backupeados. Mas eu tenho uma fibra ótica que liga aqui, América do Sul, por exemplo, até a Europa. Eu tenho uma fibra ótica que liga aqui até os Estados Unidos. Eu tenho, por exemplo, enlaces de satélite que também fazem redundância e ligam isso. Mas como é que isso pode ajudar as empresas realmente a se diferenciarem, fazerem mais, melhor ou serem diferentes? Olha lá, por exemplo, né, o Uber, né? O Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não tem um carro. Ela usa o que para ser diferente? Ela usa justamente os aparelhos mobile, né? Os aparelhos, né? Os aparelhos de celular, né? Com um poder de processamento muito grande, muito interessante. E ela tirou, né, do motorista a necessidade até dele saber onde é uma determinada rua. Se eu dissesse para vocês, ela assim, um motorista de táxi na época, há um tempo atrás, ele precisava saber tudo quanto era rua. Você entrava num táxi e falava assim, eu quero ir para a rua Irineu Correia. Se esse motorista de táxi não soubesse onde é essa rua, não tinha como me levar lá. Hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar um aplicativo, entrar dentro do carro e falar, quero ir para Irineu Correia. Ele vai botar lá no Waze e vai chegar lá no menor percurso possível. Como que ele conseguiu fazer isso? Através da tecnologia, através dessa computação na nuvem, né? É assim que funciona e isso pode diferenciar as empresas, sim. Olha só um segundo exemplo, tá? Por exemplo, a transformação digital. Pessoal, não tem empresa no mundo que vai conseguir, né, viver sem essa possibilidade da transformação digital. Isso vai acontecer em todos os mercados. Não tenham dúvida que isso vai acontecer. E aí eu posso dizer para vocês, por exemplo, até no campo, quando a gente imaginou, né, imaginava um tempo atrás, que estava lá, o cara vai ter que plantar, colher, né, guardar, armazenar. Hoje em dia, por exemplo, já existem colheitadeiras de cana que elas substituem mão de obra de 150, né, operários. Gente que vinha lá do Nordeste, na época da colheita da cana, vinha para o interior de São Paulo, chegava lá no interior de São Paulo, passava 2, 3 meses colhendo cana. Cada máquina dessa agora, ela substitui a mão de obra de 150 dessas pessoas. É duro pensar que a tecnologia esteja, entre aspas, roubando essa mão de obra. Como é que essas pessoas vão sobreviver? A gente vai discutir isso um pouquinho daqui a pouco, mas assim, é algo que está na nossa pauta também para a gente pensar.
Mas eu não tenho dúvida que vai acontecer essa modificação, essa migração de mão de obra. Essa colheitadeira já nem precisa mais de gente para dirigir ela. Ela é autoguiada pelo satélite, né? Ou pelo um drone que você vai guiando ela, e ela vai sozinho fazendo a colheitadeira, limpando, separando o bagaço da palha, e assim vai. E tem benefícios e malefícios, né? Toda tecnologia tem esses dois lados, e a gente tem que entender e tentar tirar o melhor que a tecnologia pode nos dar. Mas uma coisa a gente tem que estar certo, não vai dar para seguir sem pôr realmente entremear a tecnologia em tudo, né? É assim que está funcionando. Hoje em dia, você imagina pensar agora num supermercado, onde você entra nele, automaticamente o supermercado já sabe que é você, por várias possibilidades, pela íris, pela face, ou por um tag do seu cartão de crédito, ou até mesmo pela possibilidade passada. Quando eu estava fazendo o mestrado no IME, tinha um projeto que a gente estava trabalhando lá, era até uma equipe de amigos meus, que eles estavam definindo que o passo da pessoa é absolutamente diferente um do outro, e dá para diferenciar. Pessoal, estou indo para outra palestra, pois serei o mediador. Vocês estão em excelentes mãos. Obrigado, Ayala. Vai bem. Um abraço, hein? E o Lucas perguntou aqui, professor, você acredita na visão apocalíptica de que em algum momento toda essa tecnologia vai se voltar contra nós na humanidade? Ô Lucas, é uma coisa muito interessante se pensar. Eu ontem até comentei um pouco disso. Tem um filme que chamado, é um filme antigo, que eu acho que vale a pena falar aqui, e eu sugiro que vocês olhem, né? Que se chama o 2001, Odisseia no Espaço, tá? Esse filme mostra desde o momento lá dos homens da caverna, né, dos macacos, e eles inventando os primeiros artefatos tecnológicos. E aí ele pega, tem até uma cena muito interessante, muito significativa, que ele pega assim um osso, né? E ele joga o osso para cima assim, o osso vai rodando e chega lá em cima, ele se transforma numa nave espacial. E isso tem uma figura, né? Isso traz uma figura muito interessante para a gente discutir, que mostra o seguinte, é a transformação, tá? Tchau, Ricardo, um abraço, valeu! Isso mostra uma transformação de como que a gente pode ou não usar os artefatos tecnológicos a nosso favor, né? E eu posso dizer para vocês que nesse filme, né, nesse filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, a máquina acaba tomando tanta vida que ela acaba enfrentando o homem, se achando mais importante, melhor até do que o homem. E isso eu posso dizer para vocês, e aí eu trago aqui, ó, essa terceira, vou pular aqui para a quarta, para a gente avançar um pouquinho, mas assim, a inteligência artificial, o Learning Machine é uma outra inovação tecnológica que veio muito fortemente para ficar. Ela é uma máquina aprendendo como lidar ou como superar os problemas da rotina ou problemas humanos. A princípio, os robôs eles estavam só projetados para tarefas repetitivas. Aperta um botão, aperta um parafuso, coloca uma peça. Porém, as máquinas estão muito mais inteligentes. Hoje em dia, como eu falei para vocês, existe tecnologia para identificar você, né, pela passada humana. Então, o teu passo é diferente do meu e assim por diante. Imagina você entrando no lobby de um hotel e chegando na recepção e um robô te atende pela tua passada, ele sabe que é você e já diz assim, tudo bem? Como é que tá, Gabriel? Ou você acha que
Você quer ficar no mesmo quarto que você teve da outra vez? Porque ele já identificou você, já foi no banco de dados, já viu que você ficou naquele hotel há 3 semanas atrás e ficou no quarto 502. Será que você quer ficar naquele mesmo quarto? Será que você vai pedir as mesmas coisas para o jantar que você pediu daquela vez? Isso tudo tem condições da máquina aprender. E aí sim, né, dá para pensar um pouco nisso que o Lucas falou, se realmente dá para pensar nessa visão apocalíptica, né, de que em algum momento toda a tecnologia vai se voltar contra nós humanos, né? Eu entendo que o homem sempre vai estar no comando, porém, né, a máquina em si, com esse aprendizado de máquina, né, learning machine, ele vai tomar muitos postos de trabalho. A gente vai poder discutir um pouquinho a respeito disso, né? É tipo novas tecnologias que o Airbus está desenvolvendo para os aviões voarem sem precisar de pilotos. É verdade. E aí, pô, imagina que aquele avião que estava voando, né, da Air France, e que, pô, quando precisou do copiloto, o copiloto fez besteira e botou o nariz do navio, do avião para cima e congelou os pilotos, né? E aí, pô, matou um monte de gente. Eu entendo que é uma discussão ética, há uma discussão ética ao redor desse assunto, e a gente vai poder pensar, ou deve, a gente vai precisar pensar muito a respeito disso, né? Como é que a gente pode botar a máquina no lugar da máquina? Eu posso dizer para vocês que, até comentei também um pouco isso ontem, no juramento da engenharia tem uma frase que eu guardo muito, que ela diz o seguinte, né? Como que eu, como engenheiro, tenho que usar ou devo usar a tecnologia em prol, em favor do homem. Tecnologia em prol, em favor do homem. É isso que eu acho que a gente tem que imaginar. Tudo em prol, em favor do homem. Quando a gente vê lá a máquina substituindo 150 empregos no interior de São Paulo, uma máquina substituindo 150 empregos para tirar a cana, eu acho que dá para a gente ter uma discussão em cima disso. Eu volto a esse assunto daqui a pouco para a gente avançar. Mas voltando aqui, pensando na Learning Machine, né, em inteligência artificial, olha aonde vocês estão, aquilo que vocês estão fazendo hoje, os empregos que vocês estão, o que tem inteligência ali e o que é tarefa repetitiva. O que pode vir a ser substituído por uma máquina? Será que a padaria vai poder ser substituída por uma máquina? Será que as máquinas de gelo, por exemplo, já são, né? Ou por um tirador de chope, né? Perfeito. Será que dá para fazer isso? Eu entendo que muita coisa dá para fazer. E a inteligência artificial pode ser realmente um caminho para a gente pensar a respeito da tecnologia aí. Deixa eu ver aqui, tem uma série interessante que fala muito um pouco da vida com robôs, com inteligência artificial. Então, a Yasmin está dando uma dica aqui bacana, né? Legal. Yasmin, é da Netflix ou não? Fala aí para nós, tá? Teve um outro aqui, uma outra pessoa que botou aqui, acredito que qualquer meio de transporte com piloto automático sem nenhuma operação humana não será bem aceito. Então, a Tabata está perguntando, pessoal, se vocês já enviaram o formulário, olha lá. Eu vou caminhar aqui para a gente fechar, tá? Mas por quê? Porque a Ana vai puxar minha orelha se eu não terminar as 8 horas que ela falou. Pessoal, mas pensar um pouco nessa questão dos robôs, na questão da tecnologia, é muito importante. E está vindo aí uma revolução em termos de tecnologia, que é a computação quântica, que eu acho que vocês têm que pensar um pouco, ou buscar ler um pouco sobre isso. Mas fica aqui uma reflexão para vocês. O que vocês podem também, em termos de competências essenciais, podem ser melhor ou diferente, né? Pode ser melhor e diferente do que os outros, né? Por favor, pensem um pouco nisso. Isso não exclui as questões que a gente falou já e que vocês já estão, né, bem entendidos, que não pode faltar.
Um bom administrador, uma boa pessoa de logística, de RH, né, de marketing, não pode deixar de ter um inglês bacana, tem que ter uma visão focada em projetos, tem que ter uma visão que mira os resultados, tem que olhar os processos, né, como é que esses processos acontecem. Tem algumas competências, tem competências pessoais em termos de relação interpessoal que é interessante que vocês tenham também. Tem várias coisas que vocês precisam agregar e botar na mochila de vocês para essa viagem que vocês estão fazendo rumo a esse empoderamento profissional que vocês vão ter quando vocês se formarem. Né? Não deixem para depois. Tem muita coisa que pode acontecer. E eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, que é que a tecnologia pode ser um aliado. Não tenham dúvida disso. A tecnologia pode vir ajudar a vocês a se diferenciarem. Pode ser o tênis, lá que a gente falou no primeiro slide, né? Não tenham dúvida que a tecnologia, vocês devem buscar, de alguma forma, se aproximar da tecnologia, se aproximar dos meios de comunicação, para que vocês possam realmente ser diferentes. Ser o tênis de vocês, né? Nessa toada da vida, que vocês precisam diferenciar, assim como eu estou falando que vocês precisam se diferenciar nas empresas que vocês estão. Se vocês quiserem realmente ter promoções, serem diferentes, né? Porque uma vez me perguntaram, é melhor ser bom em muita coisa ou ser muito bom em pouca coisa? Eu diria para vocês que enquanto vocês imaginarem que vocês quiserem ser bom vocês vão acabar sendo medianos em tudo, tá? E aí eu diria para vocês, sinceramente, que é melhor que vocês busquem alguma especialização, se identifiquem com alguma coisa realmente que vocês gostem, porque o conhecimento tem a ver com paixão, conhecimento tem a ver em desenvolver aquilo que vocês mais querem fazer na vida, né? Não abram mão disso. E aí, eu quero arranjar um jeito aqui de fechar a nossa apresentação, porque eu já falei até um pouco de robótica, né? Mas os robôs vão realmente revolucionar muitas corporações. E eu posso dizer para vocês que o futuro depende da gente. O futuro depende de nós buscarmos essas competências essenciais. E a tecnologia pode sim ser um aliado de vocês, das empresas que vocês estão, das saídas que a gente precisa para as perguntas que a gente não tem. E aí, respondendo um pouco aquela questão lá atrás dos catadores de cana, fica também uma mensagem para vocês, que essa pandemia também nos trouxe de uma forma muito interessante, que é a questão da solidariedade. A tecnologia é fundamental, é fantástica, mas vocês também têm que olhar para o lado, têm que olhar para o outro, né? E pensar que a tecnologia não necessariamente é vilão de nada e nem vai roubar emprego de ninguém, porque as coisas vão se ajustar, né? Outras pessoas vão se aprimorar em outros postos de trabalho, fazendo outras coisas, e a gente vai se ajustar. Mas olhem primeiro para vocês, como é que vocês podem se diferenciar realmente e ir usando a tecnologia como aliado, não como vilão da história. Eu queria abrir aqui a possibilidade de vocês fazerem alguma pergunta, tem alguma dúvida que vocês queiram que eu esclareça um pouco melhor, né? Eu tive que avançar um pouquinho para conseguir bater aqui, né? É aquilo, a máquina rouba o trabalho do homem, o homem se especializa e conserta a máquina. Isso, Yasmin, é uma possibilidade, sim, do homem consertar a máquina, ou inventar outras coisas, né? Buscar outras habilidades. Por isso que eu falei para vocês das competências essenciais. E uma delas pode ser a tecnologia, ter a tecnologia como aliada nessa luta, né? Fala, Aninha, pode falar. Esse debate é tão bom que eu falei, não, eu tenho que entrar também para dar minha contribuição. Mas é muito difícil, né? A gente completou ontem, né, 55 anos da formalização mesmo, né, da administração como uma
uma área de conhecimento, né, aqui no Brasil, no caso, mas a administração já existe, né, há mais de 200 anos, e esse debate, né, sobre o homem, sobre o trabalho humano ser substituído pelo trabalho da máquina, é um debate desde lá da primeira revolução industrial, né, dos primórdios, na verdade, né, nossa administração. E se a gente olha, né, para o histórico disso, quando a gente olha, por exemplo, para a primeira fase, né, no início da administração como área do saber, era um momento intenso, né, de inovação, em que a gente estava tendo ali, na época, né, a invenção da máquina a vapor, todo o advento, né, das tecnologias de comunicação, né, em que gradualmente, né, os empresários, os industriais identificaram o quanto, né, o processo produtivo ele ganharia, né, em termos de agilidade, enfim, maior eficiência, eficácia, enfim, se utilizasse dessas tecnologias, dessas inovações desenvolvidas, né, pelo próprio homem, né? Então, eu vejo que alguns trabalhos, sim, eles se modificam. Por exemplo, se a gente olhar a questão dos bancos, né? Lá na época da minha avó, da minha mãe, né? Nem se imaginava que algum dia a gente ia numa caixa, né? E ia colocar um cartão para sacar dinheiro, né? Existiam filas e filas quilométricas no banco. A pessoa se arrumava toda, inclusive, né? Era um feito, né? E olha só, foi uma mudança a favor, né? Mais e mais pessoas puderam ter acesso ao banco com muito mais agilidade em função da utilização de tecnologia, né? E, na verdade, eu vejo que ao mesmo tempo em que alguns postos são modificados, novos outros vão surgindo, né? A gente teve uma série no final do semestre passado falando a respeito do futuro das profissões, né? E uma coisa que a gente assim debateu muito e identificou muito é que de fato, eu vejo inclusive que esse momento, né, de pandemia, ele inclusive acelerou, né, esse processo como é que chama? Me fugiu a palavra, que é de você utilizar, né, cada vez mais tecnologia no dia, né? Você vê, por exemplo, nossa relação com academia, com restaurantes, né? Enfim, com vários outros serviços, ele vai modificar a partir da pandemia. Eu, por exemplo, eu descobri a maravilha que é você fazer exercícios assistindo vídeos no YouTube. Né? A beleza que é você ter essa liberdade de assistir o que você quer, na hora que você quer, isso vai mudando, inclusive, a nossa forma de consumir, a nossa forma de interagir, as nossas prioridades, né? Elas são alteradas. Então, a gente, na verdade, precisa existir uma coexistência pacífica, e é o que está por trás de toda a tese que o professor Marcos trouxe para a gente, né? De que, na verdade, nós, gestores, precisamos nos servir, né? Onde já se viu a gente fazer controle de caixa, anotando na caderneta, no papelzinho, né? Tendo que ficar fazendo conta na mão, se os nossos volumes de transação, volume de informação, hoje a gente fala de Big Data, mineração de dados, né? Muitas empresas que estão ainda no papel e caneta estão perdendo grandes oportunidades de fechar negócios, de criar um bom relacionamento com seus clientes, por quê? Acaba não aproveitando essa grande massa de dados que naturalmente já coleta e já dispõe, e que isso poderia servir para melhorar o seu serviço, para melhorar o atendimento, para desenvolver outros produtos e abrir outras frentes, né? Então eu vejo que a gente vai avançando, né? A forma de trabalho, ela vai agora, de fato, né? Um gestor que aí é o que a gente fala básico, né? Por exemplo, dominar o pacote Office, identificar essas novas formas que a gente tem de fazer negócios, né? Através das plataformas digitais. O marketing digital, gente, não é uma promessa, ela é uma realidade nos dias de hoje.
Muito bacana mesmo esse debate. Tá bom. Professor Marcos, obrigada. Nada. Eu que agradeço estar aqui e podem contar comigo quando precisar, tá bom, Ana? Muito bom poder contar contigo. Que sorte a nossa de ter um profissional tão assim vocacionado, generoso como você é. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu vou colocar aqui, vou copiar agora e vou passar aqui aqui no nosso chat o link da próxima palestra que vai começar daqui a pouquinho, tá bem? Inclusive, alguns de vocês devem conhecer, vai ser uma palestra com o professor Marcelo Oppenbaum, né? Quem é aluno de administração deva conhecê-lo, né? E nessa próxima palestra, o professor Marcelo ele vai fazer uma reflexão a respeito do cenário empresarial doméstico e internacional no contexto pós-Covid, né? Então, vai ser uma leitura bem interessante e vamos fechar, né, com chave de ouro a nossa semana de gestão. Professor Marcos, muito obrigada, querido. Até a próxima. Agradeço. Grande abraço a todos. Foi realmente muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Seguimos, né? Contem conosco, toda a equipe docente da Unicarioca. Nós estamos sempre aqui, de braços abertos e dispostos a dividir, dispostos a ajudá-los em tudo, absolutamente tudo que vocês precisarem. Gente, um grande beijo. Um abraço, obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.